Também conhecido como o assassino de Green River, Gary Ridgway era o serial killer americano condenado por 49 assassinatos. É considerado o segundo maior serial killer da história dos Estados Unidos. Ele era considerado o maior assassino em série de todos os tempos no país, em termos de mortes confirmadas. No entanto, recentemente o FBI confirmou que Samuel Knightley, preso desde 2012, matou pelo menos 53 pessoas. Ele afirma ter matado 93. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Nascido em 1949 em Salt Lake City, no estado de Utah, Gary era o segundo dos 3 filhos de Mary e Thomas Ridgway. O garoto teve uma infância turbulenta, testemunhava brigas entre os pais e tinha sentimentos conflitantes de raiva e atração sexual pela mãe, conforme contou mais tarde. Ele também fantasiava sobre matar Mary. Disléxico e com o QI abaixo da média, Gary foi retido 1 ano no ensino médio. Aos 16 anos, cometeu seu primeiro crime. Levou um garoto de 6 anos para a floresta e o esfaqueou nas costelas e no fígado. O menino sobreviveu e declarou que, após o ataque, Gary foi embora, dando risadas. Aos 20 anos, Gary se casou com a namorada Claudia Craig. Pouco depois, se juntou à Marinha dos Estados Unidos e foi enviado ao Vietnã. Durante sua experiência nas Forças Armadas, manteve relações sexuais frequentes com prostitutas e contraiu gonorreia. Quando retornou aos Estados Unidos, conseguiu um emprego pintando caminhões, que manteve por cerca de 30 anos. Casou-se pela segunda vez com Marcia Wislow e se tornou um religioso fanático. No entanto, continuou tendo relações com prostitutas. Suas ex-esposas e diversas ex-namoradas declararam que Gary era viciado em sexo e exigia ter relações com elas diversas vezes ao dia, frequentemente em áreas públicas ou florestas. Dividido entre seus desejos e suas convicções religiosas, Gary tinha uma relação de amor e ódio para com as profissionais do sexo. Ao mesmo tempo em que reclamava da presença delas no bairro em que morava, era um cliente regular. Em julho de 1982, a primeira vítima de Gary foi encontrada no Green River, no condado de King, em Washington. Era Wendi Lee Cuffield, de 16 anos. Outros corpos foram descobertos no rio e na área em torno dele, mas o departamento de polícia do condado não encontrou nenhuma evidência que indicasse o assassino. Entre as décadas de 1980 e 1990, Gary assassinou pelo menos 49 mulheres. Em sua maioria, as vítimas eram prostitutas ou jovens que haviam fugido de casa. Ele costumava abordá-las e mostrar uma foto de seu filho, o objetivo de induzi-las a confiar nele. Depois, as levava para sua casa ou seu caminhão e as estrangulava. A maioria dos corpos era deixada em áreas arborizadas ao redor do rio. Eles eram pousados geralmente nus. Às vezes, o serial killer voltava ao local onde os corpos estavam e mantinha relações sexuais com eles. Segundo o depoimento de Gary, a necrofilia reduzia sua necessidade de cometer novos assassinatos e sua chance de ser pego. Com o constante desaparecimento de mulheres, a polícia organizou uma força-tarefa para investigar os assassinatos e identificar os possíveis suspeitos. 2 encontros que Gary teve com a polícia fizeram com que ele fosse um suspeito. Em 1980, ele foi acusado de agredir uma prostituta em um local próximo ao aeroporto internacional de Seattle-Tacoma, região onde algumas das vítimas haviam sido encontradas. 3 anos depois, ele prestou novos depoimentos à polícia após o namorado de uma prostituta ter identificado o caminhão de Gary como o último lugar onde ela havia sido vista antes de desaparecer. Em 1984, ele foi preso por tentar contratar os serviços de uma policial disfarçada. Gary concordou em fazer o teste de polígrafo, passou e foi liberado. Em 1987, prostitutas descreveram à polícia um homem que costumava percorrer a área. A descrição batia com a aparência de Gary. Os policiais então foram à casa de Gary e o prenderam mais uma vez.
Ele passou por mais um teste de polígrafo e concordou em ceder amostras de cabelo e saliva. Por fim, foi liberado novamente por falta de provas. Confiante, o assassino continuou fazendo mais vítimas, até que em 2001, seu DNA foi encontrado em 4 corpos e Gary foi preso pelos assassinatos. Depois, novas amostras indicaram evidências positivas de DNA em mais 3 vítimas. Depois de preso, Gary concordou em cooperar com as investigações para não ser condenado à morte. Durante meses, foi entrevistado pelos detetives e forneceu detalhes de cada crime que cometeu. Gary chegou a confessar ter matado 71 mulheres. Em outra ocasião, disse que foram 61 vítimas. No entanto, ele só conseguia se lembrar de 49 assassinatos. Em 2 de novembro de 2003, o serial killer se declarou culpado e foi sentenciado a 480 anos de prisão sem a possibilidade de liberdade condicional. Aos 71 anos, ele cumpre a pena na penitenciária do estado de Washington.